Salve Maria, pessoal, povo de Deus. Estamos no 32º dia da consagração a Nossa Senhora. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo, que também é uma continuação da 30ª aula, né? Que nós vamos ler e conhecer os efeitos maravilhosos que esta devoção produz em uma alma, tá? Que São Luís ele explica isso no tratado. Então ainda vamos continuar esta parte, tá bom? Já estamos quase finalizando a preparação da consagração a Nossa Senhora. Hoje é o penúltimo dia, né? Passa muito rápido, mas que Deus, Nossa Senhora, continue conosco. Continue com você que está fazendo essa consagração. E que bom que você perseverou até aqui, tá? Nossa Senhora deve ficar muito feliz com aqueles que perseveraram, que foram até o fim na preparação da consagração e que assistiram todas as aulas, tá bom? Então vamos lá, pegue seu tratado da verdadeira devoção e também hoje nós vamos ler esse livro aqui, tá bom? Então hoje nós vamos ler ele, se você tiver, pegue ele para acompanhar, tá? Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pega aí o seu tratado. Artigo 6. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Parágrafo 218. Sexto, se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, ela dará fruto em seu tempo, e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Artigo 7. A maior glória de Jesus Cristo. Parágrafo 222. Sétimo, por esta prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês, que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Eis as razões do que afirmo. Primeiro, porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem, embora as desconheçais. E por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras, que ela deu mais glória a Deus pelo menor das suas ações. Por isso, se chama escravidão de amor, ou santa escravidão, porque você se abandona em Maria, como São Luís acabou de dizer. Ou seja, você fará tudo em Maria, por Maria, com Maria e para Maria, como vimos ontem nessa explicação. Fazer tudo em Maria, por Maria, com Maria e para Maria. E como São Luís diz aqui, então com esta consagração, eu vou abandonar minhas próprias intenções e operações. Eu vou abandonar nas intenções de Nossa Senhora, porque ela glorificou mais a Deus. Porque as intenções de Nossa Senhora são puras, são imaculadas, porque Maria não tem pecado. Como nós somos pecadores, as nossas intenções, as nossas operações, como São Luís diz aqui, elas são impuras, mesmo que sejam boas ou mesmo que sejam conhecidas. Mas aí, com essa consagração, eu vou me abandonar, vou me entregar inteiramente à Virgem Maria. Todas as minhas boas ações, todos os meus sacrifícios, operações, penitências, à Virgem Maria. Porque ela, né, quando estava aqui na Terra, vivendo essa vida terrena, as suas intenções, as suas operações, suas boas obras, deu muito louvor a Deus, glorificou a Deus, porque Maria fazia tudo com pureza. Como Maria não tem pecado, ela não tinha pecado, ela fez isso com mais amor, com mais profundidade, com mais pureza de coração. E glorificou a Deus por causa disso, tá? Então eu vou entregar tudo à Virgem Maria para ela purificar, limpar as minhas boas obras, porque ali elas estão sujas, e Nossa Senhora vai limpar para entregar a Deus, tá? Com mais pureza, né? As obras mais limpas, mais purificadas, tá? Parágrafo 223. Segundo,
Porque uma alma, por esta prática, considerando nada tudo que pensam faz por si mesma, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria para aproximar-se de Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos ter o apoio de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela nos faz aproximar mais de Jesus. Nossa Senhora não pega o lugar de Jesus. Nossa Senhora, ela não quer que fique para ela. Ela entrega tudo a seu Filho Jesus, como já vimos também no tratado, que não fica com Nossa Senhora, ela não guarda para si, ela entrega, ela dá tudo para Jesus, tá? E ela nos leva até Jesus. Parágrafo 224. Terceiro, porque a Santíssima Virgem, querendo por sua grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus Cristo e nosso Senhor. É assim mais glorificado que se nós lhe oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Ou seja, Jesus, ele é mais glorificado se eu entrego essas minhas ações à Virgem Maria. E a Virgem Maria, como ela é imaculada, ela é santa, ela entrega a Jesus, e Jesus é mais glorificado do que se eu fosse oferecer, se eu fosse entregar essas minhas ações por minhas mãos criminosas, por minhas mãos pecadoras, impuras, como São Luís diz aqui, né? Então eu posso entregar, oferecer tudo por Maria, que ela entregará a Jesus, tá? Parágrafo 225. Quarto, enfim, porque nunca pensais em Maria sem que ela em vosso lugar pense em Deus. Nunca louvais nem honrais sem que ela convosco louve e honre a Deus. Ou seja, pessoal, né, um exemplo, uma dica que São Luís diz aqui. Quando eu estiver no momento ali de adoração, dia de quinta-feira, ou quando você for na capela, na igreja, visitar Jesus, o sacrário, você estiver ali de joelhos, adorando Nosso Senhor, fazendo seus pedidos, agradecendo também, você deve pensar em Maria. Em que sentido? Quando eu estiver ali no momento de adoração ao Santíssimo, eu posso convidar Nossa Senhora para adorar o seu filho junto com ela. Olha só que coisa linda, como São Luís diz aqui, se eu louvar a Deus, eu devo honrar a Deus junto com Nossa Senhora, junto com Maria. Quando eu estiver no momento de oração, devo invocar, devo chamar Nossa Senhora. Não só em momentos de oração, de adoração, ou quando você for para a Santa Missa, você convidar Maria, Nossa Senhora, para ir com você, mas também tudo que você for fazer, trabalho, estudo, até mesmo os afazeres de casa, os afazeres domésticos, tudo que você for fazer, planejar, por exemplo, você está planejando algo para evangelização, para evangelizar na internet, né, um exemplo, você pode chamar Maria, que ela possa te auxiliar, te ajudando neste seu projeto, no seu trabalho escolar, no seu trabalho na faculdade também. Então, tudo você deve fazer com Maria. E ela sempre vai estar ali com você, porque Nossa Senhora, ela nunca abandona os seus filhos, principalmente os consagrados, tá? Então, ela sempre está conosco. É isso que São Luís quer dizer, né? Continuando aqui. Maria está toda em conexão com Deus. Olha só que interessante. E com toda a propriedade, eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus. O eco de Deus que só diz e repete Deus. Santa Isabel louvou Maria e chamou-a bem-aventurada, porque ela creu. E Maria, o eco fiel de Deus, entoou: minha alma glorifica o Senhor, que está em Lucas 1, versículo 46. E realmente Isabel louvou Maria, né? Eu acho muito bonita esta passagem, que Maria ela vai visitar sua prima Isabel. Isabel diz: bendita seja entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ou seja, Santa Isabel, ela estava cheia do Espírito Santo, como relato evangelista, e ela glorifica Maria, ela louva Maria, ao mesmo tempo ela louva a Deus também. E Isabel não disse isso à toa. Se ela estava cheia do Espírito Santo, não foi à toa que ela disse. Isabel, ela não falou só de boca para fora. Ela disse com seu coração e com toda a verdade que Maria é bendita, é agraciada, ela é bendita entre todas as mulheres, porque entre todas as mulheres do mundo inteiro, Maria foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus.
Que coisa linda, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer mulher. Maria teve essa missão, ela foi privilegiada a ser a mãe de Deus. E Santa Isabel, ela confirma isso, né? Ela é cheia do Espírito Santo naquele momento, em Lucas 1, que o evangelista relata. E Maria, ela não fica tudo para ela. Ao invés dela, por exemplo, ela querer se exibir, se glorificar, ela louva e glorifica a Deus. Ela diz: minha alma glorifica ao Senhor. Deus, ele fez maravilhas em mim, o seu nome é santo. Então, nesse cântico, né, o Magnificat de Nossa Senhora, ela não louva ela. Ela não louva ela própria. Ela louva ao Senhor. Ela glorifica o seu santo nome. Ela não fica para ela. Essa saudação de Isabel, que ela diz: bendita entre todas as mulheres, Nossa Senhora, ela não se exibe, ela não se acha. Mas ela dá graças, dá louvor a Deus. Até porque foi Deus que deu essa missão a ela. Por isso que ela é bendita entre todas as mulheres, porque ela é a mãe do Senhor, a mãe do seu Salvador, a mãe do nosso Salvador, tá? Continuando aqui, novamente ele repete a devoção que temos para com a Virgem Puríssima e todos os santos. Deve ter Deus no centro. Então, essas devoções não devem rejeitar ou excluir a Deus, pois essas devoções nos ensinam a louvar, amar e adorar melhor a Deus em nossas vidas. Ou seja, pessoal, todas as devoções que temos para com os santos, para com a Virgem Maria, o centro deve ser Deus. O fim último de cada devoção deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O lema dos consagrados é Totus Tus Maria, que significa sou todo teu e tudo que é meu te pertence. Inclusive, São João Paulo II escolheu esse lema, Totus Tus Maria, no seu pontificado. E ele fez a consagração a Nossa Senhora através deste método de São Luís, ele é mariano, consagrado a Nossa Senhora, e escolheu esse lema. E esse lema se tornou também o lema dos consagrados, de todos os consagrados, porque eu sou toda de Maria, eu sou totus tus Maria, né? Que é em latim é totus tus Maria, que significa eu sou todo teu e tudo que é meu te pertence. Então, na consagração, eu entrego tudo a Maria. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vai pertencer a ela. Eu pertenço à Virgem Maria, tá? Muito bem, pessoal. Vamos ler esse livro, tá? É a página 35, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês, porque eu achei muito interessante o que diz aqui, olha só. Qual é o papel de Maria? O papel de Maria é gerar Jesus Cristo em nós. Provemos esta verdade estudando como se faz tal gestação. Ou seja, pessoal, eu achei muito interessante isso, porque o papel de Maria é gerar Jesus Cristo em nós. Então, com essa consagração, Maria, como ela não leva tudo para si, ela não fica com ela leva, ela entrega tudo a Jesus, então Maria, ela gera Jesus Cristo em nós. Nossa Senhora, ela não substitui Jesus, muito pelo contrário, como vimos no tratado, que ela nos aproxima de Jesus, ela nos une a Jesus e ela gera Jesus Cristo em nós. Que coisa linda, né, pessoal? Pessoal, nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos na aula. Oração a Jesus de Santo Agostinho. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei, o desejei em toda a minha vida? Outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas.
Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus, do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que és Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa. E aos que imploram a tua misericórdia, concede benigno perdão, em nome do teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sós Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sós Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sós Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sós um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos
nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, pessoal, vamos agora meditar o livro A Imitação de Cristo, tá? Da imitação de Cristo e do desapego das vaidades do mundo. Quem me segue não anda em trevas. São palavras de Cristo, com as quais nos admoesta que imitemos sua vida e costumes, se quisermos verdadeiramente ser esclarecidos e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, nosso principal desempenho mediar a vida de Jesus Cristo. A sua doutrina excede a de todos os santos, e que possuir o seu espírito nela achará o maná escondido. Acontece, porém, que muitos ainda, que a miúde ouçam o Evangelho, sentem nele pouco gosto e tiram pouco proveito, porque não têm o Espírito de Cristo. Isso é interessante, que diz aqui no livro Imitação de Cristo, que de fato muitas pessoas escutam o Evangelho, escutam a palavra de Deus, ou até leem a palavra de Deus, ou quando vão para a missa, escutam ali a palavra, a liturgia, a proclamação do Evangelho, mas elas não vivem na prática, elas não vivem de fato o Evangelho, porque elas não têm o Espírito de Cristo. Elas não vivem como Cristo. Elas não vivem imitando a Cristo, tá? Continuando aqui. Quem quiser compreender com satisfação e proveito as palavras de Jesus Cristo, deve conformar sua vida com a dele. Olha só. Que te aproveita discorrer com sabedoria sobre a Trindade, se não és humilde e por isso lhe desagradas? A verdade é que não são palavras sábias que fazem um homem santo ou justo, mas sim é a vida virtuosa que o faz agradável a Deus. É preferível sentir a compulsão do que saber defini-la. Ainda que soubesses de cor toda a Bíblia e os ditos de todos os filósofos, que te aproveitaria tudo isto sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. A suma sabedoria é, pelo desprezo do mundo, caminhar para o reino dos céus. Ou seja, pessoal, o que ele quis dizer aqui? Que não adianta eu saber a Bíblia de cor, não adianta falar bonito, né? Se eu não vivo o Evangelho na prática, se eu não vivo uma vida virtuosa, se eu não vivo imitando as virtudes de Cristo, a vida de Cristo, os seus costumes, como ele diz aqui, né? E também podemos imitar a Virgem Maria, porque ela é a imitação perfeita de Cristo. A Virgem Maria, ela não só escutou a palavra, ela pôs na prática, a palavra na prática, tá? Então, eu tenho que viver uma vida virtuosa. Se eu leio a Bíblia, ótimo, maravilhoso, continuo. Mas também eu tenho que pôr a palavra, o Evangelho na prática. Mas o que eu poderia fazer? O que eu posso fazer, então? Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, que isso nos ensina a Sagrada Escritura, amar o meu próximo, rezar por aqueles que me perseguem, fazer o bem,
praticar a caridade, viver uma vida santa, virtuosa, obedecer todos os mandamentos que Deus nos deu, né? Então, é assim, viver o evangelho da prática, tá? Porque não adianta só falar, porque tem muitas pessoas que falam, mas não vivem o evangelho na prática, né? Muitos pregadores, muitos padres falam, mas eles não vivem o evangelho na prática. Porque não adianta eu só falar, eu tenho que viver o evangelho na prática. Porque eu digo para aquela pessoa não fazer isso, mas eu mesmo faço o errado. Eu tenho que fazer o certo, porque se eu falo, eu tenho que viver aquilo que eu falo, não é verdade? Né? Isso também acontece muito nas pregações. Um pregador, um missionário, quando ele vai falar, ele tem que viver aquilo que ele está dizendo, que está na Sagrada Escritura. O missionário, um padre, quando diz na homilia, né? Então, a gente tem que viver uma vida virtuosa, uma vida de santidade, viver o evangelho na prática, tá? A exemplo da Virgem Maria, a exemplo de Nossa Senhora, que Nossa Senhora foi a criatura que imitou perfeitamente a Deus. Maria escutou a palavra, mas ela não se calou, ela pôs em prática o evangelho, tá? Bom, pessoal, então foi isso, essa foi a aula, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que Deus nos abençoe sempre e até amanhã. Estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.